Oi, turma, do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, no capítulo 30. Ai, que pena, nós estamos terminando o livro hoje, gente. No capítulo 30 está escrito: Minha bênção. Os espíritos, já purificados, vêm aos mundos inferiores? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Essa resposta está no Livro dos Espíritos. Alguém pode ter imaginado que, após seu regresso aos planos espirituais superiores, Francisco mergulharia num eterno ócio espiritual. Não foi, porém, o que ocorreu. A morte não leva o homem ao eterno descanso. O trabalho é uma lei espiritual que vige em qualquer plano de existência, principalmente nas regiões espirituais sublimes, para onde Francisco se transferiu após a morte. Nos mundos mais aperfeiçoados, a ociosidade seria um suplício, não um benefício para os espíritos que residem nessas dimensões. De fato, a inatividade e a inutilidade seriam uma espécie de castigo para os espíritos superiores. Por isso, Jesus afirmou que ele e o Pai trabalham até hoje. Não consigo imaginar o dinâmico e infatigável e amoroso Francisco repousando há mais de 800 anos nos jardins celestiais, ouvindo os anjos tocarem harpa enquanto a humanidade que ele tanto amou e ama passa por tantas dores e misérias. Como imaginar o pobrezinho indiferente ao sofrimento de 690 milhões de pessoas que passam fome no mundo? Segundo dados da Unicef, órgão das Nações Unidas, tendo dedicado sua vida aos enfermos, especialmente aos leprosos, seria possível imaginarmos Francisco insensível aos 2 milhões de mortes anuais de crianças em todo o mundo, vítimas de diarreia e pneumonia, sobretudo entre as crianças mais pobres? Sem falar nos mais de 2 milhões e 800 mil vítimas fatais até o momento da pandemia do coronavírus. Estaria Francisco, que tanto amou e protegeu os animais e a natureza, alheio à destruição ambiental do planeta? Vejo Francisco triste e preocupado com a poluição dos rios e oceanos, com a destruição das florestas, com a extinção de muitas espécies, com o aquecimento global. Intuo ainda, pelo amor a Clara e às Clarissas, que Pai Francisco se comove com os milhares de mulheres vítimas de feminicídio, da mesma forma que se sensibiliza com as vítimas de crimes homofóbicos, de racismo, de intolerância religiosa. Como ainda conceber Francisco desinteressado da ameaça de uma guerra nuclear, de consequências inimagináveis, ele que foi o mensageiro da paz? Francisco não está distante e indiferente a todo esse cenário triste que caracteriza nossa humanidade. Adoecida pelo egoísmo, distante dos códigos amorosos do Mestre Jesus, de quem ele se mostrou um dos mais fiéis seguidores. Por essa razão é que tão logo ele desperta da morte, Jesus lhe endereça comovente apelo: Meu filho, eis que aqui estamos te esperando para novos trabalhos, que nos compete realizar. Somos conscientes de que ninguém morre e que o nosso amor deve ser extensivo a todas as criaturas de Deus. Em certa oportunidade, quando Chico Xavier foi visitar um leprosário em Goiânia, chamado Colônia Santa Marta, como habitualmente fazia, ao se aproximar do portão de entrada, o médium estancou o passo, ficou pálido e derramou algumas lágrimas. Uma senhora que acompanhava Chico, percebendo nele o inusitado comportamento, perguntou ao médium o que se passava. Depois de alguns segundos silenciosos, talvez constrangido em revelar o motivo de seu comportamento, Chico decidiu contar. É que o patrono espiritual dessa instituição veio nos receber, tendo informado que deseja abraçar e beijar todos os infelizes companheiros internados na casa. E quem é
a nobre entidade Chico. Visivelmente emocionado, ele responde que o patrono espiritual que ali se encontrava era nada mais, nada menos do que Francisco de Assis. Até arrepiei. Caro leitor, no último capítulo desse singelo livro, no qual tentei nos aproximar de Francisco, tanto eu como você sinto que ele vem nos abraçar e nos beijar. Assim como fez com os doentes do leprosário. Vai ser difícil, José Carlos de Luca. Afinal, nós também carregamos muitas feridas. Nós também somos os pobrezinhos de Francisco. Tenho certeza de que este livro chegou até você. Se você o leu com os olhos do coração, é porque Pai Francisco deseja contar com o seu coração fraterno, com a sua vontade de fazer do seu mundo interior um lar amoroso para os filhos de Deus, independentemente de raça, de credo, nacionalidade, preferência política ou condição sexual, como é também da vontade de Jesus. Por isso, nesse instante, Francisco nos abraça e nos beija, aceita a nossa condição humana, compreende as nossas fraquezas e nos estimula a superá-las com a força da humildade e do amor. Que ninguém se sinta indigno do amor de Deus, que ninguém se marginalize no erro, que nenhum filho de Deus se afunde na tristeza e na revolta, porque Deus é tudo para nós. Se eu soubesse, tinha pego papel. O nariz já está querendo. Se este livro deixou cair alguma semente boa no seu coração, deixe-a crescer, deixe-a florir, pois é Deus cuidando do seu jardim através de Francisco. Sinta-se atravessando um lindo campo florido. Um bando de andorinhas bailam à sua volta e uma delas pousa em seu ombro, entoando cânticos de alegria e de paz. É a doce presença de Francisco trazendo a você a sua bênção, como transmitia a seus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Nós acabamos o livro, gente. Se eu adivinhasse que o final seria assim, eu teria dado um jeito de colocar papel, né? Virar a câmera de lado, pra você não cair vendo esse nariz vermelho. Mas como eu leio sem editar, sem... Ai, difícil, né? Vamos lá. No 29 a gente viu o desencarne de Francisco. Vamos lá, tem que respirar e tem que falar, né? Não posso ficar aqui fazendo esse papelão credo. Como ele desencarnou no capítulo 29, né? Deu uma passadinha pra gente, como que foi o desencarne dele. Nesse 30 vem mostrar que a vida continua. Francisco só morreu o corpo, né? Mas o espírito está mais vivo do que nunca. E é difícil da gente acreditar que um ser que trabalhou tanto para o bem esteja no plano espiritual deitado, curtindo, né, a paz interior eterna. Não. Ele, como missionário, como um espírito superior, Mike. Até o Mike. Ele como um espírito superior, ele como já tinha muito conhecimento, ele não ia ficar lá deitado eternamente, né? Sem fazer nada. As pessoas, é só olhar as pessoas que são muito dinâmicas, quando elas ficam paradas, elas adoecem.
e até morrem fisicamente, né? Meu pai a vida inteira trabalhou, meu pai a vida inteira fez um monte de coisa ao mesmo tempo, e quando aposentou, quando não teve mais condições de trabalhar, foi adoecendo, né? Então, fisicamente, nós aqui não conseguimos ficar parados. Imagina então se a gente evoluir espiritualmente, aí que a gente não para mesmo. Dá vontade de fazer mais e mais, né? E como eu sempre falo aqui, olha como me identifico. A gente quer ser útil, né? Não é trabalhar pra gente, né? Depois que a gente já tem casa, que a gente já cria filho, que a gente já é aposentado, que é o meu caso, não é trabalhar pra gente. Eu sempre trabalhei pra mim e pros outros, mas hoje eu me vejo mais pros outros do que pra mim. Aí o pessoal fala, Patrícia, você tem que se cuidar. Eu me cuido, mas eu gosto de trabalhar pros outros, eu gosto de me sentir útil. Se eu não me sentir útil, sei lá, eu fico meio perdida. E eu não sou um Francisco de Assis, não. Eu sou uma pessoa muito errada, mas muito mesmo. Então eu imagino que ele, na grandeza dele, era chegar, bater lá e voltar, né? Com outras missões diferentes da qual ele teve enquanto encarnado. E aí vem essa passagem de Chico, onde ele vai no leprosário, né? E chega lá, dá de cara com quem? Francisco de Assis. Já pensou o tamanho da emoção que o Chico Xavier teve? Nós aqui gostaríamos de ter chegado no Chico, né? No Chico Xavier. Quantos de nós não teve essa oportunidade e gostaria de ter tido, né? Receber uma cartinha do Chico, de ter um abraço, um beijo do Chico, ou ver ele de perto. Agora imagina o Chico vendo Francisco de Assis. Que emoção, que coisa de doido, gente. Não dá para falar sem se emocionar junto, né? Não dá. É só se a gente fosse de pedra, e eu não sou. Então me desculpa pela choradeira. Tô tentando respirar aqui e centrar o pensamento, mas é muita emoção, né? Imaginar que Chico Xavier, que já é algo que a gente tanto deseja, de estar perto, esteve ali de frente com Francisco de Assis. Eu tive um grupo mediúnico que eu trabalhava no Caminho da Luz há muitos anos atrás, que era direcionado pela Dona Maria e mais um amigo. Bom, eu não vou citar nome, melhor. E dentro do grupo mediúnico a gente foi buscando um nome para a equipe, né? Para o trabalho mediúnico ali, para aquele grupo. E dentro do trabalho eu tive uma sensação muito forte. Foi a sensação mais forte que eu tive de Francisco de Assis. Eu não tinha leituras, eu não tinha muito estudo sobre ele, mas sempre foi uma personalidade que me chamava a atenção. Pela questão, primeiro, né, que a gente vê muita foto dele por aí, com animais, né? Então, de todos os santos da católica, me chamava mais atenção, porque ele tinha animais perto dele. Falavam que ele era o patrono, né, da veterinária, de cuidar de bichinho. Primeiro, eu comecei a gostar dele por aí. Então, eu não tinha tanto estudo sobre Francisco de Assis, mas por eu ter vindo da católica, eu sentia nos trabalhos mediúnicos sempre alguns franciscanos, né, freis, eu não sei dizer bem, né, porque eu era bem no início do trabalho mediúnico, quando eu comecei mesmo a desenvolver. Estava fazendo curso para isso, né, para me doutrinar, porque eu tinha algumas sensações, mas não sabia lidar com elas. Aí eu fui fazer o curso. Quer saber? Eu vou falar. Dona Maria e Sérgio, né, eram dois, os nossos instrutores. E eu sou grata demais ao Sérgio. O Sérgio, eu não queria falar porque vai acabar ficando vermelho de novo, mas eu vou tentar falar sem ficar. O Sérgio foi uma pessoa que conduzia o trabalho de uma forma tão tranquila, tão em paz, tão equilibrada. E ele me inspirava nesses freis aí, ou franciscanos, eu não sabia dizer bem o quê. Aí quando foi para colocar o nome no grupo, eu chutei, porque eu sou São Tomé, né? Então para mim foi um chute. Eu chutei Francisco de Assis, grupo Francisco de Assis. E o Sérgio, na hora que ele ouviu aquela palavra, ele acatou. Eu senti que ele sentiu alguma coisa diferente também.
quando a gente vai dar nome para um grupo, uma equipe de trabalho, a gente pede inspiração para o plano espiritual. Naquele momento nós pedimos aquela inspiração, eu acho que todo mundo ficou ali, né, esperando vir alguma coisa, e eu fui, né, aquela pessoa assim, chutei, vai, aquela pessoa que não pensa muito, sabe? Francisco de Assis. E o Sérgio olhou para mim e ele sentiu aquela energia forte. Aí eu falei, são eles que estão aqui. Eu senti, mas eu sou São Tomé, então eu não vejo. Aí o Sérgio falou, não, o grupo vai ser Francisco de Assis. Então foi uma emoção assim tão forte para mim, que eu era nova no grupo, eu era aprendiz de tudo. Eu sou aprendiz até hoje, né? Mas eu era muito pior do que eu sou hoje. Né? Deu uma melhoradinha, estudei um pouco mais. Eu era muito leiga. E ter chutado o nome e ter sido aceito e naquela energia forte que foi naquele momento foi emocionante. O Sérgio não falou para mim que Francisco de Assis estava ali. Mas foi a sensação mais próxima que eu tive dele. Apesar de não conhecer muito a história de Francisco. Apesar de alguma coisa me ligava com Francisco de Assis. Não sei dizer bem o que. Mas quando foi para dar esse nome, quando aconteceu aquele choque de olhos entre eu e o Sérgio, eu falei, eu acredito, ele não falou. E eu não sei se foi fruto da minha imaginação, porque eu sou São Tomé também, não posso falar para vocês, mas foi a sensação mais forte, mais próxima que eu tive de Francisco de Assis. Foi ali, naquele momento. Então, eu me emocionei aqui porque me remeteu a um fato, não é história, é um fato que aconteceu comigo. É muito emocionante ter essa sensação. E a gente que estuda um pouquinho, a gente sabe também que às vezes nem é o próprio espírito que está ali. Francisco é um só para todas as pessoas do mundo que são apaixonadas pela sua história, pelos seus ensinamentos. Então pode ser que nem seja ele que estava ali, mas era uma energia muito forte. Era uma energia muito forte, como se fosse ele. E a gente sabe que tem alguns espíritos que caminham juntos com esses que são mais elevados e que acaba a energia sendo, né, próxima. Então, eu não posso falar para vocês, eu tive perto de Francisco, mas eu tive muito, muito perto de chegar perto, porque aquela energia era muito forte. E só ficou entre eu e o Sérgio naquele dia, porque os outros não sentiram da mesma forma. Mas na hora que eu falei o nome e ele brilhou o olho assim, falei, ele sentiu tanto quanto eu. Mas ficou aquele segredo, não conversamos a respeito. Depois disso, eu saí do grupo, tive problemas de saúde, ele permaneceu mais um tempo, depois ele também saiu, e nós não temos contato mais um com o outro. Mas eu sei que o dia que eu cruzar com o Sérgio, eu ainda vou perguntar para ele, falar, o que foi que você sentiu naquele dia? Me ajuda aí, porque eu senti coisa forte, eu senti uma energia muito forte. E é muita emoção, gente, você lidar com uma energia de um espírito mais evoluído. Os menos evoluídos, eles andam com a gente o tempo todo. Os nossos inimigos estão com a gente o tempo todo. A gente sente, às vezes a gente sente medo, insegurança, alguma coisa que eles transmitem, né? Mas não choca a gente. Não mexe com o coração, porque é algo mais inferior do que nós, né? Quem fica correndo atrás da gente, com certeza, é um pouco mais inferior, porque talvez a gente não perdesse esse tempo de ficar correndo atrás de alguém. Na nossa inferioridade, eu acho que no grau que nós estamos aqui estudando, a gente erra, talvez consciente ou inconsciente, mas não de ir lá perseguir, de querer fazer a maldade na vida de alguém. Eu acredito que quem está acompanhando os as leituras aqui, eu acredito que está mais ou menos nesse mesmo patamar, né? De querer melhorar e não de querer piorar a vida de alguém. Então, os inimigos que andam com a gente, eles querem piorar a nossa vida. Então, eles estão abaixo da gente, creio eu que sim, né? Mesmo que a gente tenha matado um deles no passado, hoje nós não estamos nessa condição. E se ele está querendo vingança, ele está pior do que nós. Então, os inimigos, a gente sente as presenças, tudo, a gente ora, pede proteção. A gente já está mais acostumado, porque nós estamos ali, junto, né? Saindo daquele patamar. Mas os evoluídos, quando mexem com a gente, é de tirar as pernas. É
É uma energia que domina a gente, que tira, sabe? Como é que eu posso explicar? É constrangedor até para explicar, quando uma energia é superior. Porque é que nem os espíritos mais evoluídos, né? O Espírito da Verdade fala no Livro dos Espíritos, né? Como é que eu vou explicar para vocês algo que falta palavra? Porque a nossa língua é pobre, é defasada de palavras que expliquem a grandiosidade de um espírito elevado. Então, para a gente que ainda é pequeno, também falta palavra para poder explicar quando a gente sente essa energia superior. Não tem muito o que falar. É bom demais, mas domina a gente todinho. Parece que o corpo da gente não obedece, sabe? Eu não quero chorar, tô chorando. Eu não quero ficar com o nariz vermelho, fico com o nariz vermelho. Quero falar coisa com coisa, eu não consigo. As ideias começam a se perder porque é uma energia de alegria, de felicidade, é uma energia de prosperidade, sabe? Não é nem questão de dar paz pra gente, não é uma questão de tranquilidade. É uma energia que impulsiona a gente, fala, vai lá e faz também, sabe? É como se estivesse dando um empurrão na gente, fala assim, ó, vai lá e faz também. Você me admira tanto, então vai lá e faz. Eu te ensinei, agora vai lá e faz. É mais ou menos assim que eu tô sentindo, né? É uma energia de empurrão. Não é fim. Não é uma energia de fim. Eu acho que é isso que o capítulo 30 está querendo trazer pra gente. A morte não justifica o fim. Não tem fim. Porque nós que somos espíritas não acreditamos em morte. Já começa por aí. O espírito sobrevive à morte. Se ele sobrevive à morte, ele tem que continuar. E ele vai continuar como? Sendo útil. Ele precisa ser útil. Nós estamos aqui para evoluir, para ser útil. Quando a gente tiver um patamar um pouquinho mais lá em cima, eles vão pedir para a gente ajudar aqueles que estão lá embaixo, né? Então, por enquanto, a gente só está sendo ajudado. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Mas é isso aí. É seguir, né? Os exemplos desses grandes personagens, desses espíritos evoluídos de luz. E eu vou repetir essa última frase do texto, que eu acho que é importante. O Senhor te abençoe e te guarde. Te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o teu olhar e te dê a paz. Que a paz de Francisco esteja com todos nós, gente. Esse livro foi show. Muito bom. Assim como foi bom para mim, eu espero que tenha sido para vocês. Agora amanhã vai ser uma nova obra. Hoje eu vou orar, pedir a Deus, porque tem um monte de obra aqui. Eu comprei, né, alguns livros e vamos ver. Na hora de fazer o Unidunité, aonde é que vai bater o meu dedo. Até amanhã. Morram de curiosidade aí. Enquanto isso, façam prece. Para que seja uma obra que mexa com a gente, com a nossa transformação, tanto quanto foi essa do Francisco.